Você já imaginou investir nos Estados Unidos e ganhar altos dividendos em dólar? Sim, isso é possível. Você pode ter uma boa renda passiva em dólar investindo em ativos americanos, em ações e fundos imobiliários diretamente nos Estados Unidos. Então o objetivo desse vídeo é esse. Vem comigo, se liga aí. Vamos lá então, quem não me conhece, meu nome é Vicente Guimarães, sou doutor em economia, fundador e CEO da VG Research e da Oregon Invest. Vamos lá então falar sobre investimentos no exterior. Se você me acompanha aqui, acompanha meu canal e não investe no exterior, você está cometendo um erro. É muito importante você ter um percentual do seu investimento no exterior. Não importa qual o volume de investimentos que você tenha. Se você tiver 100 mil, se você tiver 10 mil, 20 mil, 1 milhão, você tem que destinar uma parte desse recurso para investimentos em dólar, em moeda forte. Se você olhar esse gráfico aqui, ó, o real perdeu mais de 90% do seu valor desde o seu lançamento. Não faz sentido você ter investimentos apenas em real. É muito importante você investir também nos Estados Unidos. Olha só esse gráfico aqui que eu vou dar exemplo para você. Imagina que você tem uma pizza que representa os seus investimentos. O que as pessoas fazem? Geralmente as pessoas dividem essa pizza. Aqui bota renda fixa, aqui bota fundos imobiliários brasileiros em real, aqui bota ações, aqui bota criptoativo, Bitcoin. Então a pessoa faz uma carteira basicamente só de investimentos no Brasil. Todo investimento em reais. Eu acredito que isso aqui é um grande erro, porque você está se expondo muito ao Brasil. Sua carteira internacional tem que ter um peso nos seus investimentos, no seu portfólio de investimentos. O que seria o ideal nesse ponto aqui? Então, o ideal seria você ter uma parte da sua carteira em dólar e uma parte da sua carteira aqui em reais. Qual o percentual ideal? E depende muito de cada pessoa. Aqui eu estou botando um exemplo que eu estou colocando 50-50. Você pode ter 60% no Brasil, 40% aqui em dólar. Você pode ter 70-30, então depende de cada investidor. O importante é que você tenha uma parte da sua carteira dolarizada. Uma questão que eu recebo muito é a seguinte: mas Vicente, agora o CDI está pagando 15%. Vale a pena investir lá fora? Claro que vale. Você tem hoje nos Estados Unidos também uma taxa de juros muito alta. A taxa de juros nos Estados Unidos chega a 4,5% por ano. Então, se você investir na renda fixa americana, você está ganhando 4,5%. Totalmente seguro e ainda está ganhando a variação cambial, que geralmente é sempre positiva para o dólar. Então é 4,5 mais dólar. Só que os ativos que eu vou trazer para você aqui são ativos que estão pagando mais do que isso. 4, 5%, 6, 7% por ano de dividendos. Vamos lá falar do primeiro grupo de ativos, que são os fundos imobiliários americanos. Fundos imobiliários americanos são muito parecidos com os fundos imobiliários que tem aqui no Brasil, só que a diferença, eles são muito maiores. Você tem fundos americanos nos Estados Unidos que tem 2 mil, 3 mil, 10 mil imóveis. Então, são fundos completamente diferentes do mercado brasileiro. Muito mais diversificados, muito mais sólidos e muito mais seguros também. Nos Estados Unidos, esses FIIs são chamados de REITs, R-I-T-S, são REITs. São o similar ao fundo imobiliário brasileiro. A principal diferença, então, é que os fundos imobiliários no Brasil, eles têm dividendo mensal, tá? Então todo mês você tem um pingadinho na conta, e eles são muito menores em termos de quantidade de imóveis, valor de capital, valor de mercado, etc. Os REITs, eles pagam dividendo trimestral, isso não invalida o valor de nada, e são muito maiores, são mais diversificados e são muito mais seguros. E pagam, obviamente, dividendos em dólar. Então vamos lá ver aqui os 3 fundos imobiliários que eu trouxe para você, entender um pouco mais desse mercado e ver quanto que você pode ganhar de dividendos em dólar com fundos imobiliários. Então o primeiro é o Park Hotel e Resort, aqui o código dele, PK. Lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento, tá, gente? Estou trazendo aqui para você, só para você ter como exemplo. Olha só que legal, Dividend Yield, 9,6%. Quase 10% de dividendos nesse fundo imobiliário aqui. E o que você vê aqui que é incrível, ó, ele opera com hotéis de luxo e tem 22.711 quartos de hotel em 37 hotéis nos Estados Unidos. E aqui, segundo aqui, né, a avaliação do Morningstar, ele está descontado, 53% descontado em relação ao seu valor justo. Então aqui é um REIT nos Estados Unidos que atua no setor de hotéis. Lá você tem muita segmentação no setor de REIT. Isso também é muito legal, dá para você fazer uma carteira bem diversificada.
Outro REIT aqui que estou trazendo para vocês é o Realty Income. O Realty Income, código O, é só um O só. O de oliva. Dividendo 5,7%, também um dividendo muito bom. Mais de 2% a mais, né, do que a renda fixa americana, que é 4,5%. Então é um ótimo dividendo, mais o dólar, mais o câmbio. Então aqui o Realty Income, ele está, segundo a Morningstar, está com 25% descontado em relação ao preço justo. Ele possui, olha só que incrível, 15.600 propriedades em todos os Estados Unidos. Então, isso aqui mostra para você a dimensão desses fundos imobiliários. Próximo aqui da nossa lista isso que é difícil falar, hein? Wealth Peak Properties. O código DOC, ele é um fundo imobiliário que investe no setor de hospitais. Setor hospitalar, dividend yield aqui, 7% de dividend yield. Tem ações no Brasil que não pagam 7%. Aqui está te pagando 7%. Ah, Vicente, mas tem que pagar 30% de imposto no dividendo. Cara, não faz mal. Você está pagando imposto, mas está ganhando um ótimo dividendo. Ele atua aqui no setor de, como eu falei, né, cuidados com a saúde, cuidados pessoais. Segundo a Morningstar, está 37% descontado. Existe isso. Existem ativos baratos nos Estados Unidos, ativos baratos no Brasil. Então, em qualquer lugar, em qualquer mercado, você sempre vai achar ativos baratos. Então, aí tem aproximadamente 700 propriedades que atuam no setor de medicina e ciências da vida. Então, você tem aqui casas para idosos, hospitais, nurse post, não sei o que é isso. Deve ser algum tipo de enfermagem, mas são 700 imóveis, que é um ótimo dividendo para você. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra, tá? A gente possui uma carteira de REIT dentro da VG Research. Então, a gente tem lá cerca de 8, 9 REITs recomendados. Então, na carteira da VG, a gente tem o REIT quanto ações de dividendos. É a carteira VG Dividendos em dólar. Já vou te mostrar no finalzinho como é que ela funciona, é muito legal. Vamos lá então, só para você entender como é que funciona a carteira VG Dividendos em dólar. Tem aqui a carteira de dividendos, as ações aqui, os ativos e os fundos imobiliários, os REITs. Aqui você tem a empresa, setor, código de negociação. Aqui você tem o dividend yield projetado para 2025. Essa coluna toda aqui é o dividend yield projetado. Aqui você tem o preço teto, ou seja, o preço que a gente considera o preço ideal. Abaixo desse preço, a gente considera ideal para você comprar. Aqui você tem um desconto para o teto, então aqui está te mostrando exatamente qual a diferença do preço atual para o desconto. E aqui você tem a recomendação de compra ou não. Então a gente está recomendando ativos de qualidade baratos. Aqui você tem o preço justo do ativo e aqui o potencial de valorização, a diferença entre o preço justo e o potencial de valorização. Tem ativos com 50%, 30%, 17% de potencial de valorização além do dividendo. Então isso aqui também é muito legal. A gente traz também a classificação de risco do ativo. Então você tem também aqui a oportunidade de escolher aqueles ativos que você acha que fazem mais sentido para o seu perfil. Eu quero comprar apenas ativos AAA. Vai lá e compra apenas ativos AAA. Então até tem aqui todo o risco detalhado para você, além dos relatórios das lives mensais. Então se você quiser conhecer mais da carteira de dividendos em dólar, vou deixar o QR Code aqui, corre lá que tem um precinho especial para você. Vamos lá agora falar então das ações. Investimento em ações, investimento em empresas norte-americanas que atuam globalmente, alguns atuam globalmente e geram dividendos em dólar para você. Lembrando que as empresas americanas de dividendos, elas têm uma previsibilidade muito grande de dividendos. Elas levam essa questão do dividendo muito a sério. É diferente do Brasil. Você pega uma Taesa, por exemplo. Taesa, todo mundo conhece, é uma excelente pagadora de dividendos, uma das melhores do Brasil. Só que tem um ano que ela paga 15%, tem outro ano que ela paga 9%, no outro ano ela paga 10%, aí no outro ano ela paga 18%, aí no outro ano ela paga 7%. Então assim, ela na média ela paga muito bem, mas você não tem uma previsibilidade. As empresas americanas, elas levam essa questão muito a sério, porque nos Estados Unidos tem muitos fundos de previdência que compram ações que pagam dividendos. Então essa previsibilidade é muito importante. Então você sabe que aquela ação ali, ela já paga dividendos crescentes há mais de 10, há mais de 20, algumas há mais de 50 anos. Então você tem uma previsibilidade muito grande sobre o dividendo que está sendo pago. Estou trazendo aqui para vocês ações que pagam dividendos bem altos com uma boa consistência. Vamos lá então falar das nossas ações aqui. A primeira é a Edison Internacional. A Edison é uma empresa de energia elétrica. Ela tem cerca de 140 anos de história. Quem fundou a Edison Internacional? Querubim. Foi o
o Edison? Exatamente, Thomas Edison. Tá aqui, ó, Thomas Edison. Ele que fundou a Edison Internacional. Lógico, lá atrás não tinha esse nome. O código dela aqui é o E e X. Não tem nada a ver com Eike Batista. Parece aquelas empresas, né? Tem a EBX. Então a empresa gera e distribui energia elétrica, além de fornecer serviços de tecnologia, etc. Então tá aqui, ó, dividend yield 6,7%. Em dólar, energia elétrica, geração, distribuição, só colocar o dinheiro no caixa, maquininha de fazer dinheiro. Segunda empresa, Altria. Altria, código MO. Altria com certeza ninguém conhece, mas Marlboro todo mundo conhece. Cigarro Marlboro é muito conhecido. Então, Altria também é a marca Philip Morris. Também é conhecida, ela é dona da Philip Morris, é o grupo que é dono, né? A Altria Group é dono da Philip Morris, dos cigarros da Philip Morris. E o mais conhecido é o Marlboro. É um investimento que tem muita... Com certeza vai ter alguém né, Querubim? No comentário vai falar assim... investir em cigarro, eu vou investir em cigarro. Eu sei, aí depende de cada um, aí do gosto de cada um. Mas é um ativo que paga aí 6,9% de dividendos, dividend yield em dólar. E a pessoa pode falar assim, mas as vendas de cigarro estão caindo, o cigarro vai parar de vender. Não para não. Se você pegar o lucro da Altria, o lucro ele somente sobe. É um lucro que é crescente e a empresa paga dividendos com muita consistência. Tá? Então aí uma empresa que traz para você um bom dividendo, aí cabe a você entender se vale a pena ou não investir, se é para você ou não investir numa empresa que produz e vende cigarro. A próxima, Pfizer. Pfizer, código PFE. Pfizer todo mundo conhece, é uma empresa de medicamentos. Ela está aí com 7,2% de dividendos em dólar. A Pfizer é uma empresa americana de farmacêutica, todo mundo conhece. Produz o famoso comprimido azulzinho, que o Querubim aqui faz uso. Frequente, Querubim? Usa? De vez em quando. O cara aqui nem sabe o que é, novo ainda, garoto novo. Você usa Viagra? Pfizer também fez a vacina, né? A vacina contra o Covid, foi mundialmente conhecida a vacina dela. Então, tá aí a Pfizer com 7,2% de dividendos. Então, 3 empresas, 3 fundos imobiliários para você diversificar e pensar e começar a pensar em diversificar a sua carteira. Então estuda sobre investimentos nos Estados Unidos. Hoje está muito simples começar, está muito simples abrir sua conta no exterior. Se você tem dúvida, contata a VG Research, assina a nossa carteira, a gente tem um guia completo. Inclusive a carteira tem também toda a parte educacional, como é que você abre conta, como é que você manda dinheiro para fora, como é que você traz o dinheiro, parte de imposto de renda, tudo isso você tem dentro da carteira Dividendos em Dólar. Tamo junto? Gostou do vídeo? Deixou sua curtida? Então, muito obrigado. Vamos juntos nessa jornada à liberdade financeira. Vem comigo.